Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui esperando a Tânia Durão para a gente fazer a nossa live, que a gente ainda estava é, tendo problemas técnicos. Isso, agora eu vou convidar. Querida, você está me ouvindo? Me diz, por favor, se você está me ouvindo. Está conectando? Uhul! Pois, deixa eu ver se Deu eu certo. consigo colocar a câmera aqui, mas eu tô achando que eu não vou conseguir. Se eu fizer assim, eu fico torta, fico, né? Fica, você Tá. está de ponta cabeça. Então eu seguro aqui, pronto. Deixa eu ver Tá, assim. Pronto. Agora foi, né, Renata? foi. A única coisa que eu não sei é se fica gravado isso, você sabe? Eu acho que pelo menos 24 horas, né? E eu vou tentar Tá, colocar no canal. Vamos ver se eu consigo fazer isso depois. Tá bom? tá bom. Lola, amigo mío, coitado. Perdona por el retraso, porque eu me equivoquei, me quedei louca aqui. Graças. Renata, obrigada pelo teu convite, pela tua generosidade, pela tua disponibilidade da que a gente está falando aqui. Imagina. Tá, Denis, meu amado, ó, sexta-feira vai ser a minha live com o Denis. Espero que até lá me ache aqui nos stories. Claro, sem dúvida. Você vai aprimorando aí as tecnologias, né? Então vamos lá, Renata. Eu queria te fazer umas perguntas para as pessoas até te conhecerem mais, né? Como Claro, é, claro. como é que você conheceu o baralho cigano? Porque você é brasileira, né? Então, como é que você Sou. conheceu? Como é que foi o seu contato, os seus primeiros contatos com o baralho cigano? Tá, deixa eu só te falar uma coisa. Tem um barulho, eu não sei se é da mesa, não sei, deixa eu ver do seu som. Você tá me ouvindo direitinho? Perfeitamente. Não sei o pessoal aí, se vocês puderem. Não Tá. sei se é o ventilador, senão eu desligo o ventilador. Não, agora parou. Eu não sei se a mesa aqui, se a mesa mexe, mas eu acho que. Não, agora eu tô te ouvindo melhor. Então você me Tá. perguntou como eu conheci. Então, eu conheci porque quando eu era muito jovenzinha, enfim, na minha família, a minha bisavó, ela era cartomante, a minha tia, mas elas trabalhavam, a minha bisavó trabalhava com um baralho normal e a minha tia trabalhava com outro tarô, enfim, mas isso nunca foi uma coisa também muito falada em casa, não era uma coisa que passou de geração para geração, não, né? Eu venho de uma família de médiums, de uma família espírita, mas essa questão do tarô e da cartomancia em si, assim, ela não era uma coisa muito falada, né? Inclusive, Uhum. muitas coisas eu descobri só depois de velha, depois que eu mesma já tinha entrado nesse universo, né? E eu conheci com uma senhora, Dona Clarice, eu era bem jovenzinha, eu passava em consulta com ela, e uma vez ela me falou que ela queria que eu aprendesse, né? Que eu aprendesse a jogar as cartas e tal, e que ela ia me ensinar. Então foi assim que eu comecei. Aí eu comprei o meu primeiro baralho, né? E aí ela me ensinou algumas coisas, as principais, enfim, foi minha primeira aproximação. Mas aí depois eu continuei por conta própria. Ela faleceu, enfim, mas foi ela que me introduziu assim nesse universo, né? E faz. Eu sempre confundo um pouco as datas. Eu não sei se faz 13 ou se faz 14 anos. Eu fico um pouco confusa, mas faz mais ou menos isso. Mas isso aqui no Brasil, né? Em São Paulo, No né? Brasil. Isso, foi em São Paulo, foi no Brasil. E aí, na verdade, o interessante foi que ela usava as cartas ciganas, né? Ela usava o tarô cigano, mas ela também usava o tarô de Marsella e ela não me explicou, ela não me disse qual das duas ela achava, né, que eu tinha que começar a trabalhar. E eu fui numa loja, entrei e vi o tarô cigano e falei, não, é esse aqui. Aí ela me iniciou nesse universo. Mas foi, enfim, ela faleceu e aí eu continuei o meu estudo por conta própria. Né? E, gente, aqui, o pessoal aqui do Brasil que não sabe, a Renata, ela mora em Madrid, né? A Ju, você conheceu a Juliana, mas, gente, esse mundo realmente é incrível, Conheci. né? Ju, um beijo para você, para o Nuno, para o Gonçalo. E aí, você levou a escola brasileira para Madrid, para a Espanha. Como é que está isso, né? Como é que está a receptividade das pessoas com relação à escola brasileira? Então, eu acho.
eu queria só colocar uma coisa antes que eu acho que eu percebi durante o meu percurso de investigação e pesquisa desse assunto, né? Eu percebi que é um fenômeno muito recente no tempo e a gente sabe dessa dificuldade de traçar as linhas históricas, as perspectivas históricas quando a gente ainda está vivendo o processo, né? Então eu fui percebendo na minha pesquisa um pouco disso, como é tudo muito recente, né? A escola brasileira tem 25 anos, né? Então claro, para a nossa perspectiva da nossa vida é bastante tempo, mas para uma perspectiva histórica global, né, realmente é pouco tempo. Enfim, percebi várias coisas nessa aproximação a partir de uma lógica histórica, né? É claro que a gente sabe que essa questão tem várias outras dimensões, mas a partir de buscar um contorno histórico, né, para essa questão. E foi um pouco do que eu tentei trazer, enfim, né, como o que aconteceu. Eu morei aqui na Espanha algumas vezes ao longo da minha vida, eu estudo flamenco, eu tenho família espanhola, enfim. Ninguém vivo, mas eu tinha, quer dizer, minha avó é espanhola, mas ela mora no Brasil, e eu decidi voltar para a Espanha faz mais ou menos 3 anos, e aí, obviamente, era o meu trabalho, e isso veio comigo, né? E aí eu participei no ano passado do Congresso Internacional de Tarô em Barcelona, e aí eu apresentei uma palestra sobre o tarô cigano, né? E aí, por isso que eu achei interessante fazer essa introdução, porque, claro, é você colocar dentro de uma perspectiva histórica, é você tentar entender os porquês de uma coisa que para mim era muito familiar, mas que para o público, que eram 350 pessoas, não era nada familiar, né? Porque a gente está falando de referências culturais e históricas que não fazem parte desse contexto, né? Então, como foi a receptividade, enfim, as pessoas foram receptivas, solícitas, mas gerou um certo estranhamento, por um lado, assim, também, no sentido de que coisa tão exótica, do que exatamente você está falando, né? As pessoas, o que são orixás, né? Então fica um pouco, foi interessante, assim, me surpreendeu. Eu sabia que eu estava falando de uma coisa complexa. Na verdade, eu percebi a complexidade durante a pesquisa. Eu falei, meu Deus, são muitas camadas de sentido. Para a gente é muito lógico, mas para mim que está olhando de fora não é, né? E então foi isso, assim, uma espécie de interesse, mas com uma pitada de exotismo aí, né? Então, o que é isso? De que lugar vocês estão falando? Enfim, então E aí a coisa continua, né? Enfim, faz um ano isso exatamente, né? Eu acho que um oráculo, Deb Deidipson, um beijo para você pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo, inclusive com os animais para a Suípa, tá? Eu acho que o oráculo, ele vai evoluindo, né? Então, sabe, quem está acompanhando aqui essa live, o baralho cigano, que na verdade se chama baralho Lenormand, saiu de um jogo de tabuleiro que se jogava a dinheiro, inclusive, né? E eram 6 casas. Então, o alemão transformou esse jogo de tabuleiro em cartas. Então, a princípio, era só jogar, vamos aqui jogar buraco, como se fosse um buraco. Claro, o jogo da esperança, né? O jogo da esperança. Com o tempo foi se terapeutizando, foi se espiritualizando, e ele está em processo de evolução. Chegando no Brasil, né? Pelas mãos dos ciganos, tanto que o baralho dois ciganos virou baralho cigano, e Kátia Barros colocou, né, brilhantemente os orixás, né? E talvez esse estranhamento aí na Espanha tenha sido isso, né? O que é orixá, mas muita gente já conhece sobre os orixás. Claro, também, né? sim, mas é que realmente... Primeiro que são algumas coisas, a gente está falando dentro da estrutura clássica, a gente está falando de um oráculo, não de um tarô. Então, uma das primeiras coisas que gerou um estranhamento foi mas como é que vocês chamam de tarô se não é um tarô, né? E a Kátia tem uma explicação que, na minha perspectiva, é muito coerente, já estive discutindo ou debatendo com algumas pessoas por aí, né? Porque ela coloca que é tarô porque
tem uma escola iniciática por trás, porque tem uma fundamentação espiritual, né? Porque ela diz que indica um caminho mesmo, tanto para quem joga quanto para quem recebe a consulta, né? Então, eu acho que essa foi a primeira questão que causou, porque a gente também já conversou sobre isso um pouco, eu acho que na entrevista que eu fiz com você, sobre essa estratificação que existe de alguma forma entre os oráculos e o tarô, né? Quem pode desenvolver um trabalho mais profundo, enfim. E, eu não sei, e até faz umas 2 semanas eu estive no pré-congresso aqui de Madrid, e eu acho que eu acho que eu até repeti muitas vezes essa mesma frase, depois eu fiquei prestando atenção, de que na minha experiência com esse oráculo, que para mim é um tarô, né, na sua dimensão, que ele tem uma potência que né, então a gente não pode reduzi-lo porque ele tem 36 cartas ou porque não tem os arcanos maiores e menores, enfim, então eu acho que é isso, acho que eu repeti muitas vezes no pré-congresso, que eu sou uma defensora, e eu vejo como ele vai se transformando. Então faz 13 anos que eu trabalho com ele e cada vez mais eu me surpreendo e descubro uma camada de sentido diferente e é super... Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta aqui. Não, mas é isso, né? A Kátia Bartes, ela deu uma explicação que eu assisti uma vez, que um baralho é um maço de cartas. Um conjunto de cartas, exato. É só um maço de cartas, né? Olha a Débora aí falando, né? A Débora Souza, muita potência e tem, né? Já um tarô dá um caminho, dá uma solução, dá uma resposta. Então, de um oráculo, né? Então, eu não fico presa, Renata, essa coisa assim, é tarô, é baralho, eu não fico presa, né? Eu fico muito mais presa à qualidade da consulta que eu vou oferecer. Claro. Profundidade. Claro, mas a questão, não, e eu estou totalmente de acordo com você, mas eu também, aí é quando eu me divido em duas, né? Porque quando eu estava no Brasil, eu não precisava explicar para ninguém com tanta profundidade que é isso que eu estou fazendo, né? E que cartas são essas e qual é a fundamentação. Mas quando você vai dar uma palestra e quando você vai explicar para um público que é leigo, né? E que tem muito essa questão do Lenormand como muito forte. Então, então é um Lenormand com algumas coisinhas. Não. O Lenormand é a base. Claro, foi a partir disso que se desenvolveu, mas tem uma camada de sentido e tem várias questões antropológicas, várias questões culturais, tem a forma, enfim, tem muitos símbolos, é outra coisa realmente, né? Então, aí quando eu assumo esse lugar de falar e de defender essa causa, eu preciso também, porque são as questões que chegam, né? Então, peraí, do que você está falando? Quem é você? Né? E é muito interessante, tem uma coisa que eu queria colocar aqui, a escola, né, da Marilô, a escola da Marilô Casals, da Marimari, da Eli, enfim, elas que organizam o congresso, e aí eles colocaram, faz um pouco de tempo, a palestra que eu dei no congresso no site deles, né, na página deles no YouTube. E aí os comentários, né, eram muito interessantes os comentários das pessoas, assim, claro, vários comentários, várias coisas, mas eu percebi que incomodou, porque era demais, e eu fui respondendo um a um, porque a questão mas não tem nada a ver juntar essas cartas com os orixás. Eu percebi que eram pessoas que trabalhavam com os orixás em uma dimensão específica. Eu falava, a questão é que eu não estou dizendo para vocês sobre um trabalho que eu estou desenvolvendo, eu estou contando para vocês uma realidade, entende? Então, é a observação de uma realidade que já acontece de uma maneira tão viva e tão potente, entende? Não sei se está claro, assim, mas as pessoas se impressionam, não, mas isso não faz sentido, isso não funciona, ou é desconectado. Não, isso funciona há 25 anos, é muito potente, tem 1 milhão de pessoas no Brasil que trabalham com isso, cada uma da sua forma, cada uma dando o seu matiz pessoal para o significado da carta. Então, é uma realidade muito robusta, né? Enfim, eu acho que o mundo, além do Brasil, Portugal tem bastante proximidade com isso, né? Mas fora Portugal está entrando em contato com isso um pouco mais agora, né?
Mas é engraçado que pode causar estranheza para algumas pessoas, mas pode fazer um sentido muito grande. A Lola Clavera, que Sim, está nos claro. assistindo, para ela fez um sentido muito grande, né? Sim, Sim. E aí, sabe uma reflexão que eu faço? Por que não colocar os deuses nórdicos, fazer uma associação? ah, Certamente vai funcionar, né? A mitologia grega, romana, egípcia, enfim, vai funcionar também, né? Desde que você claro. conheça profundamente aqueles deuses, aquela mitologia, que vai funcionar. É uma maneira também, é um olhar que a gente pode expandir o nosso olhar Claro. também. Mas o Lenormand, ele é um pano de fundo. Se você for em qualquer grande loja de tarôs e oráculos, você vai ver o Lenormand celta, o Lenormand. Você vai ver, porque realmente ele proporciona essa junção, né, do universo cultural característico com enfim, com as cartas. É que eu entendo, eu acho que eu estou enfatizando demais na perspectiva da estranheza, mas eu acho que é muito importante colocar. Renata, você percebe que Portugal já aceita melhor o conceito do tarô cigano ou ainda há muita resistência? Eu acho que Portugal aceita muito melhor. O nosso grande amigo Rui Pereira, conversei bastante com ele, e Portugal teve influência das novelas, inclusive da Explode Coração. Isso pode parecer fora de contexto, mas é verdade. Portugal se aproximou dessa perspectiva espiritual dos ciganos por intermédio do Brasil, né? Tem muitas pessoas também brasileiras que trabalham lá, mas tem uma escola grande de oraculistas e cartomantes portugueses que trabalham com o tarô cigano, né? Mas o que eu estava dizendo é que eu acho que eu coloco essa questão da diferença. Imagina, as pessoas estão alucinadas. A Yoko, eu conheci 1 milhão de pessoas que se identificaram muito com as cartas, né? Mas eu acho importante colocar ainda mais numa live assim para brasileiros e com essa perspectiva social, existe uma questão de que discriminatória com relação aos ciganos, aos negros. Então, quando você chega nessa parte velha do mundo, né, que tem outra forma de lidar com as coisas, isso é muito importante ter como você. É importante, eu sinto que é importante que eu tenha essa segurança e essa perspectiva desse lugar de dívida histórica, e que isso mexe com os valores das pessoas. Então, além, eu acho que talvez se eu estivesse mostrando uma carta com deuses nórdicos, talvez não causasse essa estranheza, talvez a aceitação fosse mais instantânea, entende? Então, eu sinto que isso me motiva também porque é uma questão de resistência. Eu acho que é uma questão de resistência. Então, eu vou te dizer que isso é bastante do que me leva para frente nesse aspecto, né? Mas, enfim. A Ana até perguntou, que ela comentou aí que achou que aí, na Espanha, havia uma conexão maior com os ciganos, justamente ao contrário. Claro, Né? não, as pessoas acreditam muito nisso, e eu vou te dizer porque, assim, eu estudo flamenco há muitos anos, e a questão dos ciganos, ela é presente para mim muito antes até do baralho cigano, né? Porque, enfim, há muitos, muitos anos, desde bem pequena. Não é. A gente tem essa ilusão de que aqui os ciganos eles fazem parte da cultura, eles são aceitos. Não, eles são uma comunidade que né, realmente marginalizada, eles sofrem com muitos preconceitos, né? Então, não, eu acho que no Brasil é muito engraçado, porque eu tento juntar sempre essa perspectiva do oráculo, enfim, da perspectiva espiritual, desse trabalho com a questão social e histórica, para que ele não fique descolocado, né? E eu acho que isso também conecta mais com as pessoas aqui desse lado. Eu preciso explicar numa base, né? E é muito interessante como perceber que aqui tem uma comunidade muito maior de ciganos do que no Brasil e em outros lugares, e eu sinto que através dessas cartas as pessoas vão ter uma outra oportunidade de se aproximar do próprio povo que está aqui. Não é uma loucura? Assim, a gente nem combinou isso, né? Já que você mora aí, já morou aí. Aí na Espanha, pelo que eu entendi, que eu já fui na Espanha 2 vezes, né? A cultura espanhola absorveu a arte, o flamenco, né? Não a espiritualidade. Entende a diferença? Já nós aqui, a coisa da espiritualidade, modo de ver, cristais, né? Tem essa separação, não é isso? Tem, mas também tem uma diferença, assim, porque os ciganos, eles têm uma
não é o mesmo povo, né? Eles têm uma diferenciação, em cada lugar você tem, então você tem os ciganos na Rússia, você tem os ciganos no leste europeu, você tem os ciganos, né? Os ciganos espanhóis. Então, por exemplo, os ciganos espanhóis, claro, a gente não pode generalizar, mas eles são muito católicos, hoje em dia são a maior parte deles, ou uma boa parte, são protestantes. Essa questão do misticismo faz parte de uma veia presente, mas com outras roupagens, né? Então, fica um pouco no imaginário, eu acho. E é uma questão que ficou um pouco perdida, ou que faz um pouco referência ao passado, né? A questão da cartomancia, claro que ainda tem, a gente ainda vê pessoas ciganas aqui que leem à mão, mas isso pouco a pouco vai se transformando. E a Espanha, o que ela assimilou de maneira geral e mais aceita, realmente é a arte, mas é uma dinâmica, como eu estudo flamenco há muitos anos, posso te dizer que é uma dinâmica, é um símbolo nacional, mas não como cigano, só o flamenco. Então é completamente descolocado, né? É uma população marginalizada, assim, realmente. Hoje, né? E sabe uma coisa que eu queria assim, que você até falasse, porque eu estava numa loja de ervas para comprar um chá, não sei o quê, e veio uma cigana que estava vestida normal, né, sem maquiagem, porque aqui no Brasil, né, é um exagero de maquiagem, né, e ela me deu um raminho, né? Uhum. E aí, no que eu dei a mão para pegar o raminho, ela pegou minha mão para ler. Aí o dono da loja botou a moça para correr. Eu fiquei até sem graça, porque ele foi meio grosseiro com a menina, né? Mas, enfim, né? O que eu queria te perguntar, eles não se vestem com aquelas roupas, aquelas maquiagens, porque a minha experiência que eu tive com essa cigana é que ela estava vestida normal, de chinelo de dedo, não tinha essa coisa que o Brasil tem, né? De botar roupas e não sei o quê. Não. Disso aí. Não, é que é realmente... Não, as comunidades ciganas, enfim, eles têm... É isso, muita conexão com o catolicismo, eles se vestem... Claro, você tem os seus trajes de festa e tal, mas de uma forma muito elegante, quando tem essas questões, essas celebrações, mas no geral não. E claro... É que existe uma separação entre não é uma linha só, né? Você tem os Roma, você tem os Íngares, você tem uma diferenciação. E no Brasil, o que a gente assimilou dessa perspectiva espiritual, ela tem muito mais a ver com esses ciganos nômades que estão aí, essas comunidades nômades que estão no Brasil, o repertório cultural é muito mais parecido com esse, né? O que a gente assimila da espiritualidade, do que com os que estão aqui, né? Porque eles saem da Índia, passam pelo norte da África e eles se espalham pelo mundo. Então, né, eles são tradicionalmente nômades, mas os ciganos daqui, eles deixaram de ser nômades, né? Então tem outras características. Né? E assim, você falou que os ciganos daí eles são católicos, alguns são protestantes, mas você tem conhecimento dos ciganos aí na Espanha que leem o baralho Lenormand ou não? Ou só a mão mesmo? Não tenho. Inclusive, vou te dizer que nas minhas pesquisas eu não achei nenhuma confirmação dessa questão, porque eu acho que essa é uma parte da história que ela fica perdida, assim. Pelo que eu sei, os ciganos daqui, as ciganas principalmente, né, que é uma questão da linhagem feminina, usavam o baralho espanhol. Então, o Lenormand aqui, não. O Lenormand aqui, ele é uma coisa, não é tão conhecido, né? Eu tenho até conversado bastante com a Odete Lopes Mas, enfim, a gente está desenvolvendo um projeto em conjunto, vou colaborar com ela num projeto que ela tem. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Que não só a escola brasileira é desconhecida aqui, o próprio Lenormand clássico, ele também é uma coisa nova. Eu percebo que as pessoas estão começando agora a se mobilizar para entender. Se você vai nas lojas, claro que tem opções, mas tem muito menos opções do Lenormand do que das outras coisas. Então, é uma coisa que está chegando com força agora. Que bacana isso, né? Deixa eu... Não sei se o pessoal tem conhece... Tem uma pergunta grande aqui. Você quer responder, Renata? É tanta gente, eu queria dar um... Cigano Gabriel.
os preconceitos e julgamentos no seu país em relação aos ciganos é bem forte, mas potencializa pela estruturação cultural deles em si como pessoas e pelo tarô cigano por levar esse nome? Olha, é que aqui não se leva. Aqui, na verdade, assim, o que você encontra, talvez, se você vai numa loja de tarô, você pode até encontrar tarô cigano, mas muito relacionado ao baralho espanhol. Dentro dessa lógica que a gente trabalha no Brasil, não existe. Realmente é. Claro, você tem, por exemplo, um outro tarô cigano que é dos ciganos russos, que não está associado ao baralho espanhol, mas eu até tenho ele aqui. Dos ciganos russos, mas é outro sistema, são os triângulos que se encaixam, não tem essa mesma lógica do que a gente tem, né? Essa assimilação. E, inclusive, talvez seja até interessante eu contar uma coisa que, quando eu percebi que era assim, eu achei, na minha ingenuidade de adolescente que jogava as cartas, que era uma coisa que tinha no mundo inteiro, e eu também achei, como todo mundo achava, não, na Espanha. E aí, uma das vezes que eu vim para cá, eu entrei na loja e pedi pro dono da loja, eu queria um baralho cigano. E aí ele me trouxe o baralho espanhol, né? Eu falei, não é esse, eu quero o baralho cigano. Ele falou, não, isso não existe. Aí eu percebi que não existia. E foi daí que eu comecei a investigar e pesquisar. Eu falei, não, isso é tão familiar para mim, mas não existe aqui. Então, foi um... A Sibila é italiana, o baralho espanhol, em específico espanhol, tá, Deb? Né? É engraçado você estar falando isso. Eu tive aí em Madrid, Santeria Milagrosa, né? E tinha uma moça, do Ricardo. Né? E eu fiquei, meu Deus, uma moça de turbante, fiquei louca, né? Aí eu entrei e eu pedi, pode dar-me uma baraja gitana? Ela olhou para mim assim, baraja gitana? Não temos. Claro. Eu pedi um baralho gitano, ela estranhou e disse que não tinha. E eu saí da loja, porque tem, inclusive, um museu aí do tarô na Santeria. Sim. Eles são super famosos. São famosíssimos. Eu saí triste, falei, como que não tem baralho cigano aqui, gente? Né? Claro. E aí eu lembrei, tonta, não é baralho cigano, é baralho Lenormand. Aí eu voltei, falei, tem baralho Lenormand, temos 4. E na hora ela me deu. Quer dizer, só nós brasileiros e Portugal também chamamos de baralho cigano. Exato. Né? Baralho Lenormand, né? E o pessoal está perguntando aqui como seria esse baralho espanhol. Eu não tenho aqui porque realmente eu não uso, mas o baralho espanhol é como um baralho de jogar, um baralho de cartas mesmo, né? Então é isso, não, é diferente. Eu acho super curioso os programas na TV aberta da gente lendo carta. Claro, é que aqui tem essas questões, né? Tem bastante gente lendo, e é o baralho espanhol mesmo, o pessoal lê bastante aqui, mas tem vários programas de perguntas e é interessante. O que eu lembro que eu comprei um baralho espanhol, inclusive na Santeria Milagrosa, e que eram os bastos, como é que chama? Paus, são os naipes, né? Os paus, né? E eu achei muito interessante que não tem nada a ver com baralho Lenormand ou baralho... Não, é outra história, realmente. Eu só queria dar um beijo para Alice Figueiredo, que eu vou entrevistá-la domingo, né? Também que legal! Sim. Né? E vou fazer todos os dias uma live, né? Aproveitar esse momento para poder aproximar, acho que esse intercâmbio entre nós, tarólogos ou cartomantes, né? Que a gente trabalha com Lenormand, vai ser rico para nós e rico para as pessoas que estão aqui. Tá? Tem muitas diferenças em relação aos significados entre a escola europeia e a brasileira, é isso que está perguntando, Aninha? Tá? Não sei se é isso que você está perguntando. Também não sei. E tem uma coisa interessante também que eu percebi, assim, enfim, que essa... Talvez eu não conhecesse, enfim, não é? Talvez essa nomenclatura já existisse, mas eu percebi também que depois dessa palestra do ano passado e do interesse de pessoas de várias partes do mundo, que começou a ser usado o Alexander Lepeletier, né? Ele já usava de alguma forma, mas ficou mais claro essa questão
dessas diferenças e do que seria a escola europeia e dessa coisa escola brasileira de Lenormand, né? Claro, eu preferia que se chamasse escola brasileira de tarô cigano, mas as pessoas precisam estabelecer esse paralelo e essa questão das diferenças e das semelhanças. Eu lembro que o Alexander ele tinha bastante, ele comparava bastante as cartas, o material dele foi bastante importante na minha pesquisa. Existe algum cartomante famoso? Perdi a pergunta. Existe algum cartomante famoso aí na Espanha? Ai, um monte! A Renata é famosa. Existe um monte de cartomantes famosos na Espanha. Tem uma questão importante também que eles têm uma forma de trabalhar, claro, tem, como no Brasil, tem muitas formas, mas essa perspectiva que eles chamam de evolutiva e terapêutica é uma coisa que começa a surgir agora, né? A maior parte das pessoas que trabalham nesse setor trabalha com a perspectiva adivinhatória. Então, essa questão do terapêutico e do evolutivo, como eles chamam, ou tarô para autoconhecimento, é uma coisa mais nova também, é dos últimos anos. Claro, o Vit Pramadi, que cunhou esses termos, enfim, é uma coisa mais recente, mas é uma coisa que vem pouco a pouco aqui. Mas tem 1 milhão, isso que tem gente na televisão, lendo cartas, enfim. Né, porque o Rui Pereira ele é super famoso, que faz vários programas de televisão lá em Portugal, que eu também vou entrevistar. Aí, ó, Renata, qual baralho você utiliza aí na Espanha? Eu uso esse, meu bem. Para sempre. E eu uso, ó, exato, tá em cima da minha mesa, que eu acabei, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma leitura, eu uso esse principalmente, né, o seu, o de Charles Lenormand, e uso esse, que é o tradicional, né, o da Kátia, uso esses dois, eu uso os dois juntos, inclusive, né, porque eu faço a mesa real sempre, um de apoio e o outro eu vou tirando para esclarecer ou aprofundar nas questões, mas uso o tempo inteiro, 1 milhão de vezes por dia, são esses aqui os meus companheiros. Agora, uma curiosidade, Renata, eu tenho apego, né? Então, assim, ele fica podre, o meu baralho fica podre. Assim. Deus queria ficar podre. Uma vez, até o Anselmo, que está aqui da Tríade Cigana, olha, Tânia, vamos trocar esse baralho, né? Porque ficou tanta pessoa, eu falei, Jesus, me desfazer de um baralho, para mim, às vezes é complicado. Você tem isso, né? Esse apego àquele baralho que você está usando ou não? Então, eu tenho, mas o que eu faço, assim, como eu atendo em casa, pela internet, e eu atendo também no consultório, então eu tenho separado os 2 que ficam em cima da minha mesa para sempre, e 2 iguais, o mesmo, o Lenormand, o Orixá Lenormand e o tarô da Kátia, eu tenho os 2 separados, que é que eu levo. Então, no fim das contas, eu acabo jogando quase sempre com 4. E aí é muito engraçado, porque eu acho que eu me desfiz umas 2 vezes só ao longo desse tempo, o resto eu guardo, o meu primeiro ainda está aqui, mas eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu mais de uma vez e que me fez aposentar um baralho, a minha cachorra comeu uma carta. Eu sempre perdi o baralho inteiro, né? Comeu uma carta. O baralho inteiro, ela comeu, eu tava jogando e caiu a carta dos desgastes, exatamente 1 minuto ela veio, comeu, e aí eu falei, não, acho que é um sinal para eu me desfazer desse baralho, e peguei outro. Porque eu tenho um monte dos seus aqui, né? Como eu ainda tenho, então, graças a Deus, porque se acaba ou se acontece alguma coisa, eu vou lá e pego o outro. Já pensei isso, né? E você falou uma coisa que eu também guardo, eu não consigo jogar fora. Impressionante. Não. Né? Só os podres, né? Que chega um estado calamitoso aí, né? Quanto mais podre, melhor. Olha lá o Anselmo falando. Porque imagina a quantidade de energia, né? Porque eu prefiro que o consulente embaralhe, que ele pegue, que eu observo a maneira que ele embaralha também. Né? Porque eu já absorvo ali alguma dica da personalidade dele, né? Engraçado isso, né? Mas, Renata, você acha que aí na Espanha está havendo um crescente interesse? Eu tiro pela Lola Clavel, que está aqui, ela está interessada, ela está aberta pelos orixás, né? Você acha que tem um interesse crescente das pessoas? Acho que sim, sem dúvida. Acho que as pessoas, é isso, dentro dessa lógica da fascinação e do estranhamento, mas da fascinação tem, porque várias pessoas me escrevem, né, perguntando sobre os baralhos, pedindo mais informação.
A própria questão, Oi, hola Lola, que tal? Que estamos falando em português, a ver se nos puedes entender aqui. Lola habla português, que bueno, não? E incluso, olha, gente, eu vou entrevistar a Lola também, tá? Semana que vem, terça-feira, né? Porque muito eu legal. quero falar com todo mundo, quero conversar com todo mundo, para que todo mundo se Claro. conheça. Eu acho que esse momento de intercâmbio é bacana, né? Fazer coisas positivas. Hoje em dia, linda, Lola, né? Fazer coisas positivas. Sim. Né? Não, mas eu acho que as pessoas têm, desculpa só te interromper, eu acho que sem dúvida tem bastante interesse, assim, em conhecer, entender, né? Tem pessoas que já conhecem o Lenormand tradicional e que querem trabalhar com a escola brasileira a partir dessa comparação, né? Tem pessoas que ainda não conhecem o Lenormand, se interessaram pela escola brasileira, então se aproximam a partir dessa outra ótica, sem ser da perspectiva comparativa. E tem pessoas, enfim, na América Latina toda, né? Tem a Yoko no México, tem outras pessoas no Peru, na Argentina, a gente vai conversando com muita gente, tem muita gente interessada, assim, e fascinada, isso eu percebo, é muito interessante, que tem essa questão, porque como ele é muito potente, né, quem se interessa fica fascinado, porque é como, sabe, meu Deus, o que tem nessas cartas que me mobilizam tanto, assim, então é bem bonito, é bem interessante, eu acho que é potente. Né? Você conheceu o Manaquel? Conheço, claro. Também se interessou, ficou louco, adorou também. Sim, jogou no canal dele, né? Ele fez também, usando até o ensaio. Agora, pela tua prática aí, vamos um pouquinho para a prática. Claro. Aí é muito mais adivinhação do que terapeuta, né? Mas as pessoas perguntam mais sobre amor, sobre trabalho, sobre saúde, ou é muito parecido. Eu acho que acabam sendo um pouco parecidas, né? Então, é que eu não trabalho com adivinhatória, com essa perspectiva. Então, quando eu... Exatamente... Enfim, porque é a minha forma de entender o processo, então eu já deixo bem claro, porque as pessoas, elas têm o interesse, mas têm um desconhecimento. Eu acho que o Brasil é muito mais místico, as pessoas são muito mais conectadas com essa dimensão do espiritual, independente de religião ou não, e aqui não é tão assim, por conta de uma questão histórica, enfim, da presença da igreja. Eu sinto que quem se distancia da religião se distancia da espiritualidade de uma forma geral. Então, eles estão retomando essa questão agora. Então, tem um preconceito grande com relação ao tarô adivinhatório, ao tarô, né? Então, as pessoas acham já que é adivinhatório. Então, eles estão aprendendo agora que tem outras formas, ainda que seja adivinhatório. Por exemplo, a Marimar, na escola, que é uma escola fantástica, ela trabalha com uma perspectiva adivinhatória e outras também que eu sei, mas de uma maneira muito consciente e tal. Então, é uma quebra de paradigmas, né? Então, as pessoas estão aprendendo a lidar com isso de outras formas. Então, quando alguém se interessa pelo meu trabalho, eu mando um texto grande explicando o que a pessoa pode esperar, né, da consulta, e eu explico que eu sou terapeuta, enfim, que a gente vai olhar para as coisas a partir de uma dimensão das potências e dos desafios do momento. A gente vai, né, trabalhar dentro dessa lógica, vai falar sobre os principais setores da vida, mas dentro dessa perspectiva mais terapêutica, né? Para a pessoa ela se implicar no processo, ela refletir sobre as ações, enfim, né? Por isso que boa parte dos meus atendimentos, eles não são únicos, né? A pessoa, enfim, eu sou terapeuta também, eu faço acompanhamento terapêutico sem o baralho, mas se transforma num processo terapêutico, né? Porque a pessoa vem, geralmente acontece assim, a pessoa vem, a gente faz a mesa real, é um atendimento mais longo, aí a gente não pergunta, porque a gente fala sobre, né, as perguntas ficam meio em segundo lugar, porque quase tudo, a gente fala sobre quase tudo, então a pessoa quase não fala, ela fala na primeira meia hora, me conta um pouco de como ela está se sentindo e tal, e aí a gente abre portas, eu sinto, né? Então você abre a porta da questão da parte financeira, da parte profissional, da parte afetiva, enfim. E aí depois a gente pode dar conta, num processo terapêutico contínuo, dessas questões,
que foram abertas, porque as cartas, elas são muito certeiras, né? Então, onde está a questão? A questão está, às vezes a gente acha que, eu tô com uma questão de relacionamento, aí você faz a mesa real, você percebe que isso é reflexo de uma outra dinâmica, né? Então, as perguntas, é isso, quase não tem perguntas na maior parte das vezes, porque eu quase sempre faço a mesa real, e aí a gente fala sobre quase tudo, então não tem... Quando tem pergunta, depende, tem fases, eu percebo também. Mas, de verdade, isso é uma coisa que eu estava conversando outro dia com uma pessoa que me perguntou. Quase ninguém chega para mim, é muito interessante, vai me perguntar sobre amor, no sentido de, essa pessoa vale a pena ou não. É sempre mais... Legal, legal. Quase nunca isso acontece. Eu não sei se sou eu que dou abertura. Faz tipo de coisa. O pé no peito. Fala, o que é isso? Você não tá olhando para você antes? Como é que você tá projetando no outro? Mas, enfim. E o que eu tenho feito bastante da parte prática, isso também para mim e para algumas pessoas específicas, que é aquela sugestão que você deu de fazer a pergunta para o orixá ou para o guia específico com as cartas, né? Então, isso eu faço para mim no meu próprio processo, né, nas minhas autoconsultas, e para algumas pessoas específicas, que é aquela tirada que você desenhou, que ficou muito legal, e eu uso bastante. Então, em termos de pergunta... Desculpa? Foi um sonho. Né? O método dos orixás, que está no livro, foi um sonho que eu tive. Interessante, né? Quer dizer, foi extremamente intuído também, né? Claro, não, e funciona super, eu gosto muito, assim, eu acho que ele... E de verdade, nesse baralho, né, nesse tarô, enfim, a presença além dos orixás, dos guias, faz muito sentido para mim. Ainda que eu esteja trabalhando com alguém que não compartilha dessa mesma referência, é possível, a partir daquele arquétipo, adaptar o que você vai passar para a pessoa, então me traz uma camada a mais de sentido, assim, eu sinto que expande, sabe? A consulta, né, também, né? É fabuloso, né? Agora, assim, eu vou acender a luz, vou sair rapidinho só para acender a luz, mas me responde, as pessoas procuram mais por conta do amor ou é uma coisa mais brasileira? Deixa eu acender a luz. Então, é isso um pouco o que eu estava te falando. Dentro da minha trajetória, todos esses anos, eu acho que, como eu não me coloco dessa forma, quase ninguém me pergunta sobre amor especificamente, só sobre amor. As pessoas vêm com conflitos de uma forma geral, mas eu acho que é isso, foi o que eu coloquei. Não sei se eu não dou abertura, se é o tipo de pessoa que eu atraio, enfim, se é porque eu sou terapeuta, não sei, mas dificilmente, assim, a pessoa vem só com essa questão. Tá, e quais são os temas mais procurados aí? Eu vou tentar, Débora, vou tentar colocar no meu YouTube, tá? Salvar, porque a Renata é muito rica, é muito potente, você fala muito de potência. A Renata tem uma potência suave, né? E você é muito suave, né? E é isso, né? Obrigada, meu bem. Temas que as pessoas mais procuram aí. Então, eu acho que é isso, assim, como eu estava te falando, como eu trabalho com a mesa real, a gente fala sobre tudo. Então, a gente fala sobre a parte afetiva, sobre a financeira, sobre a profissional, sobre o desafio da alma, sobre a parte familiar, a gente fala um pouco sobre tudo, assim, não tem... Claro, é importante também dizer, assim, que eu tenho uma boa parte de clientes, consulentes brasileiros, né? E tenho espanhóis. Os espanhóis, eu percebo uma grande diferença entre eles. Eu acho que é por conta dessa questão que eu estava falando antes, de que, de uma forma cultural, muitas pessoas, a gente não pode generalizar, mas se afastaram dessa dimensão do autoconhecimento, da espiritualidade, por uma questão cultural, então eles estão se reaproximando agora. Então tem uma grande diferença, eu percebo, né? Tanto que eu voltei a estudar aqui, voltei a estudar psicologia transpessoal, que eu já tinha começado no Brasil, voltei a estudar porque eu senti que eu precisava de uma ferramenta
que conectasse um pouco mais com o pessoal daqui, para que o meu trabalho comunicasse de uma forma mais profunda. Então, eu percebo uma diferença, assim, na compreensão, mas é isso, não, tem essa diferença, mas não tem diferença nas perguntas, porque no fim das contas eu acabo conduzindo, assim, então não sei. Eu acho que eu sou muito pé no peito, eu acho também, talvez, né, é uma reflexão que eu faço, que acaba sendo sempre muito, sabe, assim, é muito profundo, então eu acho que quem quer alguma coisa mais pontual acaba não vendo. Né? Mas vai que a coisa da vibração, o nosso magnetismo, né? Isso vem, né? Porque a pessoa tem que ouvir daquela forma também, né? Uhum. Às vezes eu sou doce com a pessoa, às vezes eu sou muito dura com a pessoa, né? E eu, como aluna do Gaspareto, é a pessoa que puxa a dura ou é a pessoa que puxa a minha dureza, né? Então, né, no início eu ficava assim, meu Deus, eu fui muito, peguei pesado. Não, gente, já estou mais relaxada com relação a isso, né? Eu já contei para você que eu morava do lado do Gaspareto, em São Paulo. Não, para, Renata. Você morava do lado dele? Sim, lá no Ipiranga. Eu vi ele passando sempre na frente da minha casa de carro, assim, e fui várias vezes, porque eu morava no Ipiranga a 300 metros do Espaço Vida e Consciência. Nossa, fui 2 anos aluna dele, aprendi muito. Se eu sou a cartomante que eu sou hoje, foi porque eu passei por ele. Você sabe que quem dava as aulas eram as entidades dele, né? Em 2 anos ele nunca dirigiu para mim. Olha o Tearuanda aí também, né? Vou entrevistar o Tearuanda também. E somente uma vez ele passou por mim, eu estava sentada, ele botou a mão aqui e falou assim, você tem muito que escrever. E eu falei, porque eu anotava tudo que ele falava, eu anotava, ele espirrava, eu anotava, ele tossia, eu anotava. Então, quando alguém faltava, eu tinha matéria ali. Mas eu achei, vou ter muita aula para eu assistir. Gente, claro. Eu estou no 8º livro agora. 8º. Outro dia Caraca! Eu nem quero como chamava a principal entidade dele? Eu esqueci que falava no rádio. É o Calunga, claro, o Calunga. Cresci ouvindo Calunga. Né? Era uma doçura, o Calunga, super engraçado. Agora, uma pergunta aqui, Renata, porque é muita coisa aqui do brasileiro, a magia, linkar magia com baralho cigano. Tem uma magia. Como é que é aí na Espanha? Essa coisa da magia com o baralho cigano. Então, claro, considerando que o baralho cigano está chegando agora, né? Então, mas assim, eu acho que eu posso falar da minha trajetória. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca contei. Eu sou médium da vida inteira, enfim, e isso é uma questão muito presente na minha vida e acho que eu me aproximei das cartas por conta disso, assim, né? Mas eu deixei por bastante tempo de reconhecer ou de focar as minhas leituras nisso, né? E ultimamente faz pouco tempo, assim, que eu tô começando, principalmente com o Orixá Lenormand. Eu sinto mais, porque eu acho que tem a presença dos guias e aí vai ficando mais claro e eu tenho trazido isso mais para as minhas consultas, para quem eu acho que tem condições de entender, principalmente brasileiros, obviamente, né? A questão da magia especificamente, enfim, claro, eu acho que as pessoas estão começando a aprender, né, o significado das cartas, elas estão começando a entender essa potência espiritual e magística, porque no final das contas, essa é a grande diferença. Não estou diminuindo de nenhuma forma o Lenormand tradicional, mas uma coisa, inclusive, na minha última conversa com a Odete Lopes Mas, enfim, né, que ela é uma das referências no ensino da escola europeia, né, da escola alemã, que ela trabalha, do Lenormand, e ela mesma, a gente estava falando, ela mesma disse, né, que o tarô cigano e a escola brasileira, ela traz esse componente espiritual e cultural que é uma grande diferença, né? Então, tem um axé, tem um monte de axé. Então, a questão é como as pessoas vão se aproximar do conteúdo concreto das cartas e como as pessoas vão se aproximar desse axé, né? Então, acho que a magia passa um pouco por aí. Eu sempre, enfim, as pessoas se aproximam dos oráculos por causa de vários fatores, mas a magia é um
grande fator, né? Né, uma coisa que me chamou a atenção, que nós não fazemos isso aqui no Brasil, eu nunca vi no Brasil. O quê? Os cadeados nas pontes. Ah, Né, sim. disseram que aqueles cadeados era para manter o amor, né, para segurar o amor. Eu falei, gente, isso é magia. Né? Se você põe um cadeado na ponte, né, e parece... É um símbolo, é uma... Desculpa, eu não sei se foi na França ou se foi na Espanha, porque a ponte estava tão pesada, com tantos cadeados, que tiveram que retirar, senão a ponte ia cair por conta da quantidade. Eu acho que foi na França. Foi na França, né? Mas isso é magia. Né? Claro, sim, mas tem essa perspectiva da superstição, ainda que, e da magia nesses símbolos, eu acho que tem bastante, assim. Aqui também tem bastante. Mas não associado ao baralho, assim, como é aqui no Brasil, imagino eu que não, né? Não, eu acho que não. Claro, cada um tem a sua prática também. Eu sei que tem várias escolas iniciáticas, ou tem essa questão da bruxaria, né? Aqui tem uma tradição, enfim, tá escondido, mas, né, tem uma tradição histórica com relação a isso que é inegável. No final do ano passado eu fui em Toledo, né, uma cidade aqui perto, uma cidade medieval, e fui ver uma exposição sobre as bruxas. Eu trabalho com plantas, trabalho com ervas, enfim, então tinha lá bastante dessas coisas, falando das principais poções, das principais magias, então é uma questão, mas ficou escondido por uma questão de repressão e tal, então eu sinto que isso está voltando com uma nova roupagem, eu sinto que as pessoas estão se aproximando mais disso, pouco a pouco, assim, mas eu sinto que era muito, aí as pessoas ficaram duras e decepcionadas, e agora elas estão se aproximando a partir de outro lugar, assim, mas é mais árido, no Brasil é muito mais fácil falar disso, a pessoa, por mais que ela não conheça nada, ou que ela te entende minimamente, ela já acendeu uma vela, ela já fez um banho, aqui não, eu trabalho com banhos, e aqui você já fez um banho? Ah, não, só a minha bisavó, que era da Galícia, né? Tem essa tradição dos celtas, mas aqui não. Então a gente vai, pouco a pouco, adaptando a nossa linguagem e se aproximando. Aqui no Brasil... existe a própria magia feita com as lâminas do baralho cigano. Aí também existe isso. Então, claro, o baralho cigano, considerando que aqui não existe, esse baralho cigano Lenormand, né? Claro, mas a gente não pode falar de maneira geral, né? Eu acho que, com certeza, deve ter, ainda mais quem usava o baralho espanhol, esse pessoal mais antigo. Mas as coisas estão se modernizando nesse aspecto também, né? As novas escolas, novas formas de se aproximar dos oráculos e enfim. Estou falando muito, Tânia, fala você. Você que é convidado especial, né? Se você concordar, né, gente, a gente não combinou nada, né? Eu só queria bater um papo para que vocês conhecessem mais a Renata. Ela está sendo responsável por levar a escola brasileira para a Europa, porque a Espanha é uma porta de entrada, né? Como é que você encara isso, Renata? Você é um peso, a responsabilidade, ou está fluindo? Nossa, responsável por levar a escola brasileira, né, para um outro continente, ou está fluindo de uma maneira bacana? Como é que está isso para você? Então, eu acho... Primeiro que eu nunca tive essa perspectiva, eu acho que eu não me sinto... Eu acho que foi uma consequência, né? Mas eu estava, assim, muito preocupada em ser muito fiel, porque eu sou exigente, então eu estava muito preocupada em ser muito fiel com a parte histórica, muito fiel com a parte antropológica, e o axé, enfim, ele vem porque ele tá aí, ele vem, ele passa, e a gente não precisa explicar tanto, né? Eu sou muito tímida, então, assim, é um desafio pessoal para mim, né? Me expor diante de tanta gente, enfim, né? Mas eu acho que, não sei, eu acho que é uma coisa importante a se fazer, eu espero colaborar dentro do que eu puder, dentro da minha humilde parte nisso,
E acho que tem muito potencial para se expandir, porque como essa parte do mundo está resgatando essas heranças espirituais, eu acho que a gente tem muito a contribuir. Então, eu acho que está fluindo, sim. Isso, eu acho que as barreiras, elas são mais, como a gente conversou no começo, elas podem ser mais de preconceito, mas isso não tem a ver necessariamente com a gente, tem a ver com o que a gente traz, o que a gente representa. Eu percebi, né, porque pelas perguntas que me fizeram depois da palestra, mas eu acho que é por desconhecimento e por ignorância e falta de informação. Então, o que eu sinto é que eu tenho que estar o melhor preparada possível para poder responder essas perguntas. Então, É que você fala com tanto carinho, talvez você não tenha dimensão, pelo menos para nós aqui do Brasil, do que é você levar a escola brasileira para um outro continente, que é outra cultura, outra crença, outro tudo, né? E aí eu queria propor, porque eu estou com medo, uma hora ele corta e acabou, se a gente estiver falando, ele corta, né? Eu nem sei quanto tempo já passou. Ah, tá. Acho que só faltam 5 minutos, né? Tá. Então, eu vou botar aqui, né, uma pergunta assim, sobre a fluidez de você continuar com esse trabalho de levar a escola europeia para a Europa, enfim, para a Espanha, né? Posso tirar 3 cartinhas para você? Claro, pode. E talvez se eu puder te dar um norte, assim, porque eu estou adiando bastante o curso em espanhol. Jura? Então isso eu acho que é uma outra parte desse desenvolvimento, né? Não só as palestras, mas o curso. Então eu estou nesse projeto, é que eu queria fazer o melhor possível, mas estamos aí. Tira aí para mim que eu quero saber. Ora, o Adriano Baldaia, gente, um grande veterinário, um beijo para você. Ele também é um bandista, um cara que eu tenho uma admiração, um carinho, operou meu cachorro 2 vezes, ele está vivo, enfim, gente, um beijo para você. Então, vamos lá, eu vou tirar 3 cartas para você, Tira. Renata. Tá bom. Tá? Justamente pelo teu trabalho, como você está... Olha o Anselmo aí, top, adoro você, Anselmo, você vai adorar o Anselmo também. Então, vamos lá, 3 cartinhas. Você entendeu a pergunta, né? O teu trabalho aí, como é que vai fluir de continuar levando a escola europeia, a escola brasileira para a Europa. Eita! Tá. Eita! Ai. Olha aqui, ó. Olha o trio. Você muito atenta, planejando, com estratégia, com inteligência, com cautela, né? Inclusive, eu defendo a raposa, vou morrer defendendo a raposa. Né? Ela é um animal extremamente inteligente, ela pensa antes de agir. E é isso, né? Olha aí, você acabou de dizer, ainda não estou dando aula, você está se preparando, está fazendo de uma maneira muito inteligente, cautelosa. E olha o caixão. Gente, é uma das cartas que eu mais gosto do baralho cigano. Eu também gosto muito. Está te transformando. Você falou, como eu sou tímida, mas está aí, encarando os congressos de Madrid, encarando está aqui, né? E então isso vai te trazer, né, muita transformação interna, teus valores, né? E vai ajudar também com muita inteligência a Laroye, oh meu céu, vai ajudar as pessoas também a se transformarem. Então, meu bem, seu caminho está aí, ó. Seja. Super. Obrigada, bacana. Querida, assim seja. Espero estar à altura. Não, está. Olha as cartas que saíram para você. Então, mais uma vez, Renata, eu quero te agradecer imensamente pelo que você está fazendo, né, de estar levando a escola brasileira aí para a Europa, tá? Porque é um orgulho. Eu quero muito te conhecer pessoalmente, tomar churros com a Juliana, a Rosária, né? Todo mundo agora a gente já se conhece, né? E você queria dar, e a gente também não combinou isso, porque eu estou com medo deles cortarem, uma mensagem para esse momento. A Lola, muito obrigada por vuestro tempo compartido, sois maravilhosa e perdido. E eu transmito com todo amor. Lola, um beijo desde o Brasil para ti. Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas? Enfim, acho que primeiro eu queria te agradecer, porque eu acho que essas atividades elas são muito importantes para a gente compartilhar, para a gente aprofundar, para quem assiste. Eu acho que principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, que precisa bastante de que a gente continue a vida e
esteja disponível para transformação. Eu acho que os oráculos, eles têm bastante essa função de guia, de orientação, né, de integração de várias dimensões do nosso processo de desenvolvimento. Então, eu sugiro que as pessoas também elas utilizem essas ferramentas para passar por esses momentos, né? E que a gente possa acolher os nossos medos, entender que eles fazem parte, mas que a gente possa vislumbrar um futuro, né? Faltam 20 segundos. Um futuro transformado e brilhante para todos nós, né? Mais humano e mais fraterno, que é isso que eu espero. Tá? Então, gente, depois vocês quiserem mais entrevista aqui com a Renata, olha a disponibilidade, olha o carinho dela de estar aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Imagina, meu bem. Beijo, gente. Obrigada a todos vocês que assistiram. Amanhã, 5h30, com o Rui Pereira de Portugal. Maravilha. Beijo. Tchau.